Oi, gente. Nessa parte agora a gente vai fazer uma revisão sobre lançamento horizontal, que acaba sendo uma revisão, inclusive, sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, né? Já que o lançamento horizontal acaba trabalhando esses dois tipos de movimento. Então tem que ter cuidado, porque toda vez que eu falar sobre o movimento, o lançamento horizontal, eu vou ter que analisar sempre o eixo X e o eixo Y. E as equações que você vai aplicar são as equações que você já conhece, do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então vê, presta atenção nisso aqui. Essa questão ele diz que o cara vai lançar uma bolinha, vai bater na bolinha com a raquete. Ele diz que a altura que ele bate é 2,45 metros e que ela vai ter um alcance horizontal de 16,8 metros, certo? De distância da vertical, né, que passar pelo ponto de partida. Ele pede para você desprezar algumas coisas e olha o que ele pede: a velocidade inicial de que a bolinha perdeu o contato com a raquete. Então eu desenhei já aqui, e uma coisa que eu quero que você preste atenção é que eu tenho o eixo X e o eixo Y. Ele quer essa velocidade inicial. Essa velocidade inicial, ela está na horizontal. Então, se ela está na horizontal, é porque ela quer as informações do eixo X. E no eixo X, a gente sabe que não tem aceleração. A aceleração, ela está atuando apenas no eixo Y. Então, no eixo Y, o movimento é uniformemente variado e no eixo X, o movimento é apenas uniforme. Então, o que ela está pedindo aqui é essa velocidade. A velocidade está atuando no eixo X. E no eixo X, o movimento ele é uniforme. E se o movimento no eixo X ele é uniforme, eu só posso aplicar essa equação, ó, S0 mais V vezes o T. Onde S é a posição final, que eu posso dizer que é 16,8, e S0 é a posição inicial, que eu posso dizer que é 0, mais o V0 vezes o tempo. O grande problema aqui é que você não vai conseguir fazer essa questão só fazendo um cálculo, que é essa da equação, por causa do tempo. Ele não dá informação do tempo para a gente. E aí, claro que para a informação do tempo, eu vou precisar usar o eixo Y, que é um movimento uniformemente variado. E esse movimento uniformemente variado, eu tenho três equações que eu posso aplicar. Se você observar, eu quero o tempo com que essa bolinha vai cair 2,45 metros. Isaac, mas qual é a velocidade inicial do eixo Y? A velocidade inicial do eixo Y é zero. Veja que no momento que a bolinha deixa a raquete, ela não está ainda caindo. Ela vai começar a cair por causa da gravidade depois. Então, o que é que eu quero nesse caso? Eu vou aplicar também essa equação, ó, S0 mais V0 T. Veja que até aqui, essa equação ela é idêntica à equação do movimento uniforme. Eu acho que vocês conseguem perceber isso. Porém, como tem aceleração, eu tenho que adicionar um termo que é AT ao quadrado dividido por 2. Então, tá aqui as informações que eu preciso do eixo Y. Então, S menos S0, da mesma situação, vai ser a altura. Eu vou pegar essa parte aqui do eixo Y para eu ficar com mais espaço. Vou colocar aqui no cantinho. Tá? Então, veja que S menos S0 é a altura. Então, vai ficar 2,45 igual V0 vale 0. Então, V0 vezes T é 0. Mais a aceleração, que é a gravidade, que é 10. Veja que a gente fica só com uma incógnita, que é o t ao quadrado, que é exatamente esse t que eu quero para jogar no eixo X. Então, Isaac, mas o tempo do eixo Y vai ser o mesmo tempo do eixo X? Sim, porque o movimento, ou melhor, os movimentos, eles são simultâneos. Por exemplo, a bolinha
leva um tempo para cair 2,45 metros. Mas esse tempo é o mesmo para ela se deslocar 16,8 metros. Então, 2 passa multiplicando, vai ficar 2 vezes 2,45 igual a 10t ao quadrado. Tá aqui. Então, 2 vezes 2 dá 4, 0,45 dá 0,9, né? Então, isso aqui vai ficar 4,9 igual a 10t ao quadrado. O 10 agora passa dividindo, ó. Então, vai ficar 4,9 dividido por 10 igual a t ao quadrado. Aqui ficou bonzinho, porque eu acabo tendo uma raiz exata, né, de 0,49. Mas algumas questões elas podem trabalhar sem a raiz exata, mas você não precisa se preocupar tanto com isso. Geralmente ele vai dar um valor aí que você vai cortar, vai fazer alguma coisa. Não precisa se preocupar tanto, tá? Então a raiz de 0,49 vai ser 0,7 segundos. Então veja, o que eu estou lhe dizendo é que esse cara ele leva 0,7 segundos para cair 2,45 metros. E esse mesmo tempo é que ele leva para se deslocar 16,8. Então agora, ó, 16,8 igual 0 é 0, eu quero ver 0, vezes o 0,7. Então 0,7 ele vai passar dividindo. Então eu vou ter aqui que o V0 vai ser igual a 16,8 dividido por 0,7. Ou seja, isso aqui vai dar 16,8 dividido por 0,7 vai dar 24. Então a velocidade inicial que a bolinha escapou aí da raquete foi de 24 metros por segundo. É uma velocidade, inclusive, grande, né? Porque se você multiplicar por 3,6, você vai ver que é uma velocidade muito grande, né? 70 e poucos quilômetros por hora, né? Próximo de 80 quilômetros por hora. Então, voltando aqui, a gente vê que a resposta para a gente é a letra B. Veja que é uma questão bem simples, bem ok, mas você precisa ter noção que nem sempre as questões de física a gente vai fazer usando apenas um cálculo. A gente vai fazer sempre mais de uma aplicação de equação. E isso você precisa estar atento, estar ciente que isso vai acontecer.